GUP apresenta RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente. Oi, tudo bem? Eu sou o Gigo, eu sou uma pessoa branca. Eu tenho muitas tatuagens, tenho o cabelo curto e a barba, cabelo um pouco escuro, a barba também. E eu tô com uma camisa vinho com umas bolas brancas grandes, né? E essa é a quinta temporada do RH Sem Filtros, um podcast para quem quer estar à frente, com conversas muito enriquecedoras para RH, liderança, CEOs ou você que tem interesse em saber mais sobre gente, gestão e mercado de trabalho. E hoje eu vou conversar sobre como um RH de uma empresa pode se tornar referência e como fazer isso de fato, né? Com a Mari Gaida, que é uma LinkedIn Top Voice, Head de People na Uncover e referência de RH para startups. E aí, Mari, como que você tá? E aí, tudo bem? Eu muito feliz de estar aqui. Também faço a minha apresentação aí pra galera. Sim, por favor. Eu sou a Mariana, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, um pouco depois do ombro. Que mais? Estou com uma camisa rosa, com umas florezinhas azuis. E tenho um nariz bem proeminente, tão grande quanto meu sorriso, o que é mais importante ainda. E estou muito feliz de estar hoje aqui na GUP para o nosso RH Sem Filtros. Que maravilha. E antes de entrar nesse tema, né, de RH referência, startups e tudo mais, eu quero saber como que você começou sua carreira no RH, né, até o ponto que você chegou onde chegou no RH e também ganhou o selo de LinkedIn Top Voice. Legal, vamos contar essa história então, Guigo. O meu início em RH foi por causa de uma função que eu tinha de assistente administrativo. Sou formada em administração. Logo no início da minha carreira, eu era assistente administrativa, né, numa escola de negócios. Depois disso, comecei a procurar emprego, né? Saí de lá, comecei a procurar emprego, apareceu uma oportunidade numa empresa chinesa. Olha só. Foi aí, só esse capítulo aí dá uma hora de podcast aqui, então não vou me aprofundar, mas comecei a trabalhar lá. E o engraçado é que na China só existe um documento único para tudo. Olha, prático. E aqui no Brasil, a gente tem CPF, RG, carteira de trabalho, carteira de motorista, e isso é muito confuso para os chineses, né? Então, eles pediram que eu traduzisse a documentação dos funcionários que estavam sendo contratados para eles entenderem o que tinha que fazer. Com isso, eu acabei começando a trabalhar em RH, sendo responsável aí pelas contratações, né? Eu não falo mandarim, mas falo inglês, então na época já foi o suficiente. E aí, por causa disso, eu comecei a trabalhar em RH, muito focada sempre em contratações, né? No caso, era uma construtora, então eram contratações ali de dia a dia. E depois me aprofundando em recrutamento. Por isso que tive esse ingresso no mercado de tecnologia, por causa de estar em tecnologia, sempre contratando muitas pessoas, que esse deserto aí que a gente está vivendo nos últimos 2 anos, o inverno das startups é recente, mas a gente sempre contrata muito em tecnologia, o que me fez realmente crescer dentro de tecnologia e, claro, dentro de startups, né? E aí ter me tornado referência dessa área e ser essa pessoa tagarela que eu sou, que eu cheguei aqui, a gente ficou um bom tempo batendo Sim. papo, né, Gui? O que ajudou o César, Antes né? de começar a gravar, né? Também me fez querer não só bater papo aqui como a gente fez, né? De um para um, mas falar com mais pessoas, ter mais alcance, né? Ter mais, conseguir passar minha mensagem para mais pessoas. Comecei com posts lá no LinkedIn, muito pontuais, postava uma fanficzinha aqui, um evento lá, uma fotinho de um evento, e as pessoas foram gostando, e aí algumas publicações minhas viralizaram. Eu acumulei muitos seguidores, e eu sempre pergunto para as pessoas, o que vocês acham que eu fazia sobre isso? Exatamente o que vocês estão pensando. Nada, não fazia nada. Eu estava lá acumulando seguidores, muitas pessoas me estimulando, me incentivando a postar mais, com regularidade, organizada. E eu sempre arrumando desculpa, dizendo que não tinha tempo. Na verdade, eu não priorizava, né? Ano passado, um ano e pouquinho atrás, eu comecei a me organizar com calendário de social media, fazer postagens, né? E comecei no programa de LinkedIn Creators, então fica a dica para quem está querendo virar Top Voice. O início pelo LinkedIn Creators é muito bom. E comecei a postar os assuntos que estavam em alta lá no LinkedIn, que o próprio LinkedIn, os editores do LinkedIn, eles nos passam dentro do programa de Creators. O pessoal gostou do conteúdo que eu fui criando e compartilhando, e as pessoas foram interagindo.
E aí veio a mensagem esse ano, que foi uma surpresa gigante, Como foi que é? Uma muito mensagem legal. que chega ali na É notificação? uma notificação, é uma Perdida no notificação. meio de 99 notificações. Você recebeu o selo Top Voice. Eu Impressionante. olhei e pensei, que é isso, né? Que tem o Top Voice Community também, que Sim. conforme a gente contribui com publicações do seu setor, pode receber. Pensei, será que é o Top Voice Community? Mas eu nem estava contribuindo muito nas publicações do setor. E não, era o Top Voice mesmo, e depois vem um e-mail, né? Legalzinho, com as felicitações e tal. Legal. A gente recebe um contato especial dentro do LinkedIn para quando a gente tem alguma dúvida. Quase um gerente de contas. Assim. Tipo um gerente de contas, uma equipe lá que nos atende. E temos 6 meses de LinkedIn Premium, né? Olha, Que daí a gente isso é consegue bom. acompanhar. É caro isso daí. Não é barato, né? 6 meses é uma super economia no ano. Não é? Então a gente consegue acompanhar quem é que está visitando o nosso perfil, testar as ferramentas do Premium e é super interessante. Então, foi assim que aconteceu essa trajetória nas redes sociais, mas especialmente no LinkedIn. E foi rápido, né? Essa questão do LinkedIn. Pelo menos você falou que você focou mais ali um ano e pouco e chegou. Foi Foi rápido. rápido. Todo mundo me pergunta, é quantidade de seguidores? Não é, gente, não é quantidade de seguidores. Hoje eu tenho 54 mil, né? Tô chegando nos 55, eu comemoro a cada 1.000, porque para mim 1.000 pessoas é um muita monte de gente. Lógico. Imagina reunir 1.000 pessoas num evento, numa sala, só Acho para que não te cabe ver 1000 aqui no falar. escritório, tá? Talvez, né? E é grande aqui o escritório Exato. da GUP, gente, grande e bonito, né? Muito obrigado. Então, eu acho que as 1.000 pessoas, para mim, sempre são muito importantes. Eu tô quase nos 55 e não faz diferença nenhuma. Tem publicação minha que tem 10, 20, 30 likes, porque depende muito do que as pessoas estão curtindo. Bastante. Às vezes, se a gente aprofunda em coisa mais técnica, não tem o mesmo nível de engajamento. Então, não é número de seguidores, é mais interações com a comunidade, criar conteúdos realmente dos assuntos que estão em alta. Ser participante, ser ativo na plataforma. E esse ano, especialmente, eu achei uma estratégia muito legal do LinkedIn. Eles chamaram muitas pessoas para serem top voices de grupos minorizados, né? Isso é ótimo. Pessoas que representam grupos minorizados, que têm uma voz ativa na plataforma. Tenho achado assim muito legal quais são os critérios que eles estão escolhendo para dar voz para essas pessoas, né? Porque eu, como mulher branca, hétero, cisgênera, sem deficiências, que estudei em escola particular a minha vida inteira, extremamente privilegiada, só entrei numa federal por causa disso, tenho muita consciência de que eu tenho voz para levantar a bandeira para grupos minorizados e levanto bandeira para todo mundo. Porque parar para ouvir uma mulher branca, as pessoas param. Parar para ouvir uma mulher preta falando sobre o assunto é mais uma que está falando e passa o feed. Então, eu levanto bandeira para todo mundo e a gente tem que cada vez mais abrir espaço para essas pessoas fazerem o mesmo, principalmente no LinkedIn, que é tão corporativo, né, Guigo? Perfeito. E antes de entrar na próxima pergunta, eu reparei, porque eu sigo muitos influencers LGBT, eu reparei que vários deles estão ganhando selo mesmo. Vários, e eu tô Legal super isso. feliz com isso. Quero fazer mais collabs. Então, já fica o convite. Quero fazer mais collabs, porque eu acho que a gente tem que falar cada vez mais, misturar um ponto de que isso não seja mais um assunto. Esse é o meu sonho de princesa da Disney. E é isso, eu acho que até você já mencionou talvez um dos buracos aí que o RH tem com diversidade e tal, mas com a sua experiência, quais são os principais buracos que você percebeu que os RHs tinham que tornavam eles menos relevantes? Dia 19 ou 20 de abril, agora esse mês, eu vou fazer um curso de letramento racial. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu, como pessoa gaúcha que sou, do qual não me orgulho muitas vezes, né? Porque o meu estado é bem complicado, apesar da gente ter hoje um governador que é gay, né? E declaradamente e tudo mais, tá muito enraizado na nossa cultura as questões de preconceito e racismo e discriminação. E para mim isso é uma grande vergonha para um povo, né? E eu vou dizer para vocês que mesmo eu sendo uma pessoa muito cuidadosa a respeito disso, tenho as minhas falhas. Apesar de eu ser uma mulher muito consciente a respeito dos privilégios que eu tenho e que outras pessoas não têm, tem muita coisa que eu preciso aprender, né? Então, eu me coloco na posição de uma profissional de RH e eu digo para ti, Guigo, que hoje eu não tenho, por exemplo, preparo para fazer uma entrevista com uma pessoa cega. Não consigo, né? Não sei orientar essa pessoa para como que ela vai
acessar o invite da reunião, né? Eu vou ficar, talvez, assim, mais cuidadosa ainda, ou sem saber como orientar essa pessoa, se ela vai ter os acessos, porque eu não conheço essa realidade, né? Não Perfeito. convivo com pessoas que vivem essa realidade. Tive recentemente uma pessoa na mentoria com deficiência que passou por uma situação super complexa dela ter sido contratada e começar realmente a trabalhar meses depois. Recebi a mensagem dela semana passada, esse final de semana, de que ela realmente começou a trabalhar na empresa. Uma contratação que a gente vê que é feita para preenchimento de cota, né? E que é péssimo, né? Sim. Porque a pessoa não é só uma pessoa que estava há 16 anos sem trabalhar. Olha isso. E que passou pela mentoria comigo e conseguiu o que ela estava buscando. Então, sabe, são várias coisas de dia a dia que a gente vê que é um pouco de desespero do RH de simplesmente atender legislação e regulamentação que a gente tenha, mas que não tem uma dedicação profunda para isso. Então, acho que letramento racial é uma coisa super importante, até na forma da gente comunicar RH, não só no processo seletivo, mas para dentro da empresa. As questões de tornar processos seletivos mais acessíveis. Desde o site, gente. Aquela mãozinha que tem no cantinho da página, que é a palavra falada, né? Que, então, tudo que tiver escrito na tela, vai ter um robozinho lá lendo, né? Esses detalhes que a gente não pensa, cores dos sites, né? A gente fala muito sobre isso na Uncover, que é a empresa que eu atendo hoje como head de pessoas, porque a gente trabalha com gráficos, né? Nós somos uma empresa de análise de dados, uma empresa de dados. E os nossos gráficos são 50 tons de cinza. Nossa identidade visual é muito do cinza, e isso é péssimo para quem tem baixa visão ou é monocular, porque não tem o alto contraste. Então, essas discussões são as discussões que a gente está tendo hoje para incluir cada vez mais pessoas, né? E tem muita gente bacana fazendo um trabalho sobre isso, e ainda assim eu vejo a RH pedindo em grupo de WhatsApp, alguém sabe onde contratar PCD? Eu sei, eu sou a primeira a dizer, tá aqui, fala com essa pessoa, manda o WhatsApp aqui, então eu trabalho muito em parceria aí com as consultorias que fazem esse trabalho, e acho que cada RH tem que, sabe, eu sei que isso é uma fraqueza minha, um ponto a desenvolver. Então, vou buscar letramento racial, sigo diversos influenciadores pretos e negros. Vi um vídeo que me tocou demais, me arrepiei que só de falar. De uma pessoa falando da Sara Mara, né? Eu adoro os conteúdos dela. E ela estava falando sobre cabelo, né? Ela é transista. E ela estava falando sobre cabelo de uma pessoa que passou um maior perrengue para ir numa entrevista porque o cabelo não estava trançado, porque o cabelo não estava considerado bom para participar do processo seletivo. Isso é bizarro. Cara, eu nunca me preocupei com isso, sabe? Então, eu acho que justamente eu não ter vivido isso, eu não ter ninguém, infelizmente, no meu meio, né? De que tenha vivido isso, é uma coisa que me deixa cega, é um ponto cego para mim. Então, já que é um ponto cego para mim, sigam influenciadores que são diferentes de vocês. Se vocês seguirem todo mundo com cara de patricinha igual a mim, posso falar, né, Gui, que é RH sem filtros? Sim, pode. Se tu seguir todo mundo com cara de patricinha, não vai rolar. Tem que seguir pessoas que estão fora desse padrão ridículo imposto pela sociedade. Pessoas que são a maioria, na verdade. Perfeito. Por isso que é grupo minorizado. Isso é outra coisa importante de letramento sobre diversidade. Não é minoria, é grupo minorizado. Foi minorizado pela estrutura de sociedade que a gente tem. Não quer dizer que é minoria. Nós temos hoje 51% de mulheres no Brasil. É minoria. Não é minoria. Gente que manda aqui, sabe? Isso já tem um corte aqui. Em pessoa, é matriarcado, sabe? Então a gente tem que se posicionar mais em relação a isso, né? Perfeito. E RH define muita coisa de estratégia no dia a dia, de cultura. Não é assim, vamos fazer um workshop sobre cultura. Cultura é isso. Cultura é deixar o site acessível. Cultura é se preparar para entrevistar pessoas que têm limitações. Tá respondendo assim que os buracos, primeiro que eles são meio óbvios, né? Segundo que eles nem são tão complexos assim de resolver, né? Não são. Que pensar, será que o contraste das cores que eu tô usando tá legal? Não parece muito complexo de resolver. Não é, mas é que a gente só pensa nisso quando a gente precisa, Guigo.
E a verdade é que a maior parte das pessoas que são privilegiadas o suficiente para estarem em posições de liderança não pensam nisso. Perfeito. Porque são quem está minorizando os grupos que não deveriam ser minorizados. Então, é a gente se colocar no lugar, empatia é isso, sabe? É me colocar no lugar de pessoas que estão passando por coisas que eu não tenho nem visibilidade. Então, como que vai fazer isso? Acompanhando influenciadores, criadores de conteúdo que estão falando sobre as suas realidades e abrindo a cabeça para isso. Perfeito. E a partir do momento que o RH reconhece, né, esses buracos e faz essa autocrítica de acessibilidade, de olhar para grupos minorizados e tudo mais, o que o RH tem que fazer para começar a mudar? Eu acho que a maior dificuldade do RH de mudar essas realidades é de persuasão, né? É justificar para o líder que ao invés do processo seletivo durar 6 semanas, vai durar 2 meses, né? Que é um pouco mais só, né? Umas 2, 3 semanas a mais, porque eu vou insistir em trazer uma pessoa negra, por exemplo, para essa posição. Falta argumento de persuasão, né? Mas o líder está desesperado. Sabe vocês já devem ter ouvido falar de pessoas falando assim, não me importa a cor, pode ser verde, azul, amarelo, sabe? Discursinho furado, né? Sabe? A gente escuta. Então, assim, não me importa a cor, eu só quero a pessoa trabalhando na posição. Bom, já que é assim, vamos ser estratégico, né? Hoje até eu ia postar um story, esqueci. É que o pensamento passou pela minha cabeça e foi embora. Eu tenho 10% de sangue ruim no meu corpo, quando passa na minha cabeça eu faço uma merda. E eu posto um story falando uma sinceridade. E o que eu pensei hoje de manhã foi exatamente sobre isso. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente não para refletir no que a gente está fazendo. A ansiedade é tão grande que a gente está fazendo sem parar. Quando, na verdade, a gente deveria estar parando para discutir as coisas, para conversar, para pensar estratégias. Essa história de, eu não levo desaforo para casa. Isso é grosseria. Isso não é uma característica positiva. Isso é só grosseria. Pessoa, RH inteligente, RH estratégico, contorna o problema com conceito, com dado, com base, com conhecimento, para chegar no objetivo final. Se eu sei que eu preciso contratar pessoas com muita rapidez e que um processo seletivo para buscar uma pessoa minorizada, que historicamente já teve muitos entraves na vida para estar na posição que está, ou na posição que está buscando estar, eu vou ter gente na manga já. Eu já vou começar processo seletivo. Banco de talentos. Eu já vou começar o processo seletivo sem ter vaga aberta. Então, assim, eu sei que eu contrato, e aí é dados. É olhar os últimos processos que fez e saber quais são as tendências. Se eu sei que eu vou contratar muito engenheiro de software nos próximos meses, eu vou procurar engenheiros de software de grupos minorizados, pessoas com deficiência, raças e etnias diferentes do time que eu tenho, pessoas LGBTQIAPN+, e pessoas neurodivergentes, que é outro assunto que dá uma hora de conversa aqui, né, Guigo? Esse assunto aqui ninguém está olhando para isso. E deveria, porque isso está impactando muito no clima, nas avaliações de performance, em pessoas que não são promovidas, pessoas que são caneteadas negativamente lá na avaliação de performance, porque são neurodivergentes e simplesmente o gestor não está preparado para isso. Se os pais das crianças com neurodivergência não estão preparados para isso... Gestor, né? Gestor nem imagina. Às vezes, quando o gestor tem alguém na sua família que tem neurodivergência, até melhor. Mas a verdade é que ainda existe muita ignorância a respeito disso e a gente precisa falar. Quem está fazendo um trabalho muito bonito é a Head de Diversidade e Inclusão da IBM. Eu não me lembro o nome dela, me desculpe, mas maravilhosa. E eles têm além dos grupos de diversidade, daqueles grupos de afinidade mais tradicionais, tenho agora um 5º grupo de neurodivergência. Olha, trabalho incrível. E a IBM é uma corporação quadradaça, né? Tipo, super tradicional. Mas é porque eles são antigos, eles já estão há muito tempo, inventaram o computador e tal. Exato. Gestão super tradicional e bem conectados com essas tendências e para atender um público, principalmente o pessoal da tecnologia. Por que tem tanta gente neurodivergente em tecnologia?
Porque isso deve ter, Por né? causa do hiperfoco, né? Que é uma característica de várias neurodivergências, espectro autista, superdotação, que hoje em dia se chama altas habilidades, e várias outras síndromes, que agora não se chamam mais síndromes, né? Então, todos são coisas que têm hiperfoco. Trabalhar com tecnologia é ficar na tela preta ali, É foco. é ficar debugando um problema num código 4, 5 horas, é hiperfoco. Então, é confortável para a pessoa que está no espectro E autista também, trabalhar às com vezes, até rola tecnologia. o isolamento social que essa pessoa precisa também, né? Porque às vezes essa pessoa não se Eu, dá eu, bem com... eu ando pensando muito sobre isso, Guigo. Eu acho que isso caiu. Essa coisa É. eu vou trabalhar em tecnologia porque eu não preciso falar com gente, eu acho que caiu. Só a daily, por exemplo, que é aquela reuniãozinha curta Uhum. de 5, 10, 15 minutos que o time faz para dizer o que que eu tô fazendo, o que eu vou fazer amanhã e o que é entrave que eu não tô conseguindo evoluir. Para quem é super tímido, introvertido, já é uma situação super Complexo. constrangedora, né? A daily. Então, existe uma exigência hoje de se comunicar melhor. Desenvolvedor que não ensina não é bem visto dentro das empresas. Ele São tem que pessoas compartilhar, né? compartilhar o que está fazendo, como é que está fazendo, né? E quem sobe em cargo de liderança para mais ganhar mais dinheiro é Por quem tem favor, né? essa habilidade, né? De se comunicar bem, de ensinar outras pessoas, de pegar o júnior, pegar o estagiário, transformar esse cara num pleno. Então, acho que isso caiu um pouco e, às vezes, dentro da neurodivergência é um desafio. Então, acho que as empresas têm que se preparar melhor, através do RH, quem sabe, né? É um bom caminho, Um né? bom caminho. O RH. E a trajetória para que o RH se torne essa referência passa, né, por essa autocrítica e por esse mapeamento do que começar a fazer e tudo mais. Mas a partir, vamos supor que o RH começou a fazer o básico bem feito. Tá tudo bem feito ali, o feijão com arroz e tudo mais. Aí, para tornar referência, tem que ter algum diferencial. Quais são esses diferenciais? Acho que diferenciais para o RH é saber do negócio. Parece ser uma resposta muito curta e grossa, mas é não verdade. é complexa essa resposta, na Não verdade. tem várias camadas, né? RHs que eu vejo que não crescem, que são pessoas assim que eu super admiro, que eu já trabalhei, mas que nunca saíram do operacional, pensando no operacional, tático, Aham. estratégico. São pessoas que nunca furaram essa bolha do operacional e ficam ali no dia a dia, né, fazendo sempre a mesma coisa. São pessoas que não se aprofundam em entender do negócio, não se dedicam, não sabem quem é o concorrente da empresa, o que a empresa realmente faz, né? É uma empresa de software, né? Eu vou sempre cair, desculpa, no caso da tecnologia, Não, sem porque é o meu problemas. mercado há 10 É o anos, nosso né? também, né? Então, Então, estamos junto. E aí, a pessoa nunca acessou a plataforma, nunca acessou o software, né? Tudo bem, eu sou a louca da tecnologia, sou early adopter em tudo que eu faço, e isso realmente me tornou uma referência em startup, né? Tudo que lançam de maluquice eu tô pronta para usar, sabe? Quer botar aqui uma pessoa me vigiando 24 horas para aprender meus movimentos, botar vamos num que robô, vamos. bota aí, né? O roubo de dados. Pode roubar meus dados, sou de boa, Já né? roubaram. Já Spoiler, já roubaram, roubaram. exato. Então, eu acho que isso é uma grande diferença que, para mim, tem feito muito impacto, tem tido muito impacto na minha carreira. Então, acho que a RH tem que entender do negócio, né? Eu sempre falo que para sentar à mesa do negócio, fazer recomendações relevantes, tem que saber o que a empresa faz, né? Entender o mercado, quem são os concorrentes, o que os... Até pode ser, vamos começar pelo básico, vamos dar espaço junto, tô aqui com vocês para isso. Vamos entender quais são os benefícios que o concorrente está oferecendo para os seus funcionários, Sim. né? Às vezes acontece de eu tentar fazer acordo de cavalheiros, né? Que a gente chama. Agora a gente vai ter que achar outro nome para isso. Mas dele de falar com uma empresa e dizer, não aborda aqui meus cientistas de dados, que tá muito difícil de manter essa galera. Se vocês abordarem, a gente vai ficar numa Vai ficar uma guerra. guerra de contratações. E eu já tive RH que falou, Mari, eu vou abordar sim. Porque o mercado tá jeito, é onde difícil, tem. não tem o que fazer. A gente sempre tenta, né? Então, às vezes, a concorrência nem é quem vende o mesmo produto que tu, né? A concorrência é quem usa o mesmo linguagem de programação, né? O mesmo framework de programação. E
e tu perde gente às vezes, por bobagem, assim, por falta de uma questão de diversidade e inclusão, de uma, né, sei lá, Porque às vezes de uma tinha coisa um talento ali que ninguém tá de olho, né? que tu poderia fazer tão naturalmente, né, e que, por isso que eu falo, é super importante, não é que a iniciativa seja bobagem, mas é simples de fazer e as pessoas deixam de fazer. Então, acho que RH que se diferencia, que é realmente estratégico, que vai sentar na mesa e se levantar a mão, as pessoas vão parar para ouvir, são pessoas que entendem do seu mercado, né? A gente está passando isso na Uncover hoje, inclusive. A Uncover é uma empresa que usa um negócio que chama LLM, que é o Large Language Model. Eu fiz um curso de LLM online, né? Não preciso eu programar. Sim, Né? mas entender. Até gostaria, mas eu Quem não sabe, preciso eu programar. Mas pelo menos entender para eu contratar bem, entender para quando eu for fazer recomendações para o negócio fazer sentido, sabe? Não adianta só falar bonito, tem que falar certo. E por eu ter me aprofundado nesse tema, eu me tornei um RH que não só gasta, mas traz dinheiro para dentro de casa. Então, a gente vai abrir agora um edital para fundos perdidos, que é um negócio super bacana do governo, programas de incentivo à inovação e tecnologia, que é dinheiro dado, não é empréstimo. Não é tipo aqueles empréstimos do BNDES a juros reduzidos. É dinheiro dado para a empresa investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, isso é um RH estratégico. RH que traz dinheiro, que traz dinheiro para dentro de casa. E essa iniciativa, no caso da Uncover, surgiu comigo, né, do RH. Porque eu vi que a gente tem uma possibilidade de uma melhoria de uma tecnologia, mas precisamos de pessoas só pensando nisso, né? Pesquisando mesmo. Então, a gente vai para ajuda a financiar. P&D. Não, nem financiar, não, porque não cobra de volta, então ele dá o dinheiro. Ele dá o dinheiro para a gente investir em pessoas que vão só pensar nessa estratégia usando essa tecnologia. Isso é o concurso do RH. Aí não tem discussão. Aí é RH que traz dinheiro. Não tem como, né? Esquece. No geral, o RH que contrata certo já traz um dinheiro ali na performance. Traz, mas é indireto. Agora, tu botar o cash na mesa, esqueçam tudo. Essa é a estratégia, tá? Zerou o RH. Zerei o RH, zerei o game. Muito bom. E quais você sente que são as particularidades entre um RH de uma IBM, que é uma empresa tradicional, para uma startup que começou há 3 anos atrás, por exemplo? As pessoas, se eu responder isso, vocês vão manter essa parte? Acho que vale. Eu acho que eu sempre, as pessoas, todo mundo me fala, trabalhar com pessoas é muito difícil, a gente vê vários memes nas redes sociais, né? Se eu trabalho com RH, eu faço qualquer coisa. Você tentando me abalar, mas eu trabalho com RH, né? Eu acho que trabalhar com RH nos torna pessoas mais fortes, porque a gente aprende com a realidade de cada um, com a vida de cada um e situações tão diferentes, pessoas tão diferentes entre si. E aí se cai muito na história de que as pessoas são imprevisíveis. Não são. Não são. Discordo muito. A gente tem protocolo para absolutamente tudo que vai acontecer. Qualquer maluquice que vocês possam me contar que vocês já viram em RH, alguém já passou igual, né? Então, assim, as pessoas são imprevisíveis porque tu não sabe quando que elas vão fazer. Mas a possibilidade delas fazerem uma maluquice, a gente já conhece. Então, tem uma ferramenta para isso que se chama protocolo de what ifs. What if something happened? E se tal coisa aconteceu, o que a gente vai fazer como empresa? Tem que ter protocolo para tudo isso. E se roubarem a marmita da pessoa de dentro da geladeira? Gente, eu já trabalhei em empresa que roubavam o presunto de dentro do sanduíche. Só o presunto, sabe? O que a gente vai fazer sobre isso? Tem que ter um protocolo, sabe? Então, assim, são dados. E contra dados não há argumentos. Se a gente tem dados e previsão de tendência das coisas acontecerem, a gente pode se preparar. Mas é aquela coisa que cai de novo na ansiedade de fazer. Vamos parar, vamos refletir, vamos criar o protocolo antes de que o problema aconteça. Senão, quando acontece, reúne a empresa inteira para o CEO, tal. Vocês lembram daquele caso que uma pessoa negra foi... Eu não lembro se foi espancada ou se foi morta no Carrefour? Foi morta. Foi assassinada, né? Que são tantos casos, infelizmente, que a gente acaba perdendo a referência.
Nessa época, eu trabalhava numa empresa que tinha uma parceria com o Carrefour, isso impactou bastante a empresa, né? Todos se mobilizaram para buscar soluções para aquela situação, né? Sim. Para aquela. Não é nem fatalidade, aquilo ali foi um crime, né? Para resolver aquele crime, assim, né? Lidar com a situação. A gente poderia já ter tido um protocolo para isso antes, né? A gente quer que isso Até porque pouco aconteça. tempo antes foi o George Floyd lá, né? Exato, foi na mesma Aconteceu, né? época, meses, né? Semanas, assim. Então, assim, a gente quer que aconteça? Não, mas a gente tem que estar preparado caso aconteça, né? Até situações tristes como essas, É desde o presunto roubado desde até o uma presunto questão muito mais roubado grave, até uma né? questão grave de um crime, né? Então, eu acho que a questão são as pessoas, é o que é igual para uma Perfeito. pequena empresa e para uma grande corporação, essa imprevisibilidade de lidar com pessoas, eu acho que é igual. E a gente tem que estar preparado em ambas as situações, né? Para tudo. E por isso eu acho que o protocolo de Arif é uma excelente técnica, uma ferramenta maravilhosa. Fica a dica aí, excelente Fica a mesmo. dica. E, na sua visão, como que a tecnologia pode ajudar o RH a se tornar uma referência? Ai, tanto, gente, tanto. Tecnologia e RH combina mais do que a gente imagina, né? Nós que somos de RH, a gente leva a fama de somos de humanas e não entendemos nada. Ai, gente, parem com isso, sabe? A gente tem que acabar com essa visão aí, né? De que RH não entende nada de número, não entende nada de dado. RH tem que ser super analítico, transformar pessoas em números não é desumano, não é robotizar nada, né? O cuidado e o carinho se torna ainda maior, porque daí a gente olha o grupo de pessoas e não as exceções de cada caso. Perfeito. Quando a gente tem números para representar amostras que Uhum. mostrem o que está acontecendo. Porque aí deixa de ser a minha impressão pessoal a respeito da situação ou da pessoa e se torna um número que está me mostrando que a situação é essa. E de eu realmente me conectar com as pessoas, perguntar para as pessoas como é que elas estão se sentindo sobre aquela situação. E isso é muito tecnologia, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, e tem muita gente falando sobre inteligência artificial. É o tema do momento. É o tema né? do Há um momento. tempo já, inclusive. Já é a buzzword do momento. A gente tem que matar essa palestra, esse termo, inclusive, daqui a uns meses, né? Chegar, Vamos pro acabou. próximo. Vamos pro próximo. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente acha que é robozinho, de bracinho, fazendo coisa, o Elon Musk lá lançando foguete, botando satélite, polemizando as coisas, e não é só isso, também. Sim. Só que, na verdade, o que a gente usa hoje de inteligência artificial, de tecnologia, principalmente para RH, é machine learning, não é inteligência artificial, né? Então, eu acho que é importante que a gente observe isso também. As pessoas ficam falando, inteligência artificial me cortou do processo seletivo. Gente, por favor... Essa eu já vi bastante. Você já deve ter ouvido bastante, né, Guigo? Sim. Não é assim, gente. A mesma inteligência artificial que define que aquele motorista do Uber tá mais perto para chegar em vocês é a inteligência artificial que a GUP usa para dizer que aquele candidato tá mais próximo da descrição da vaga que a gente, como recrutador, postou. É a mesma coisa. Tudo isso que eu tô falando aqui... Nossa, essa do Uber é tão ótima, porque... Se você não conseguir a corrida com esse Uber, é porque ele que não quis. Ele que não quis, ele estava próximo por algum motivo. É que ele botou que tu tá indo pra zona sul da cidade, ele mora na zona norte, ele já botou, ele só quer viagens pra zona norte porque ele quer ir pra casa. É a mesma coisa, é tudo tecnologia, né? Então a gente, como RH, a gente fica muito encafifado com essa ideia de que, eu preciso da machine learning, inteligência. Já tem, né? O uso de palavras-chave se chama pesquisa booleana. Não é novidade isso, gente. 10 anos atrás. Pois 10 anos atrás, já fazem 84 anos. Eu já usava a pesquisa booleana para pesquisar engenheiro para as minhas obras lá dos meus chinesinhos, sabe? Pesquisa booleana, é uma query, né? Só que o RH ele não busca se aprofundar. Então, acho que está nos profissionais de RH começarem a entender o que tem por trás. Eu sempre dou o exemplo da internet. A gente está aqui usando todo dia. Sim. Não sai desse negócio aqui, ó.
e é celular, e é computador. Alguém foi pesquisar como é que funciona a internet? Ninguém. Pois é. Então a gente Nem no dia da usa, internet pesquisam. e isso é tanto para RH quanto para candidato. A gente usa sem saber como é que funciona. E aí, para mim, isso a gente tá ok com a ignorância. E não é ignorância de forma pejorativa, é ignorância de não saber. Ignorar um conhecimento. Então, o RH ele tem que se aprofundar mais para daí usar as ferramentas do jeito certo. Que eu acho que é o nosso maior desafio e é uma das coisas que vai com certeza tornar esse RH muito mais estratégico, referência, ouvido pelos líderes e selecionando bons candidatos. Porque o candidato entrar no processo seletivo, principalmente no nosso mercado de tecnologia, e ver que o RH manja do produto da empresa, sabe o que está fazendo, tá, offer enviada e offer aceita, é automático. Perfeito. E passou rápido. Passou, né? rápido. Olha só. Assim, eu achei o papo muito legal, assim, você falou de algumas técnicas, se aprofundou em questões, você deu uma alfinetadinha necessária ali e aqui, e muito obrigado por essa conversa, Mari, foi muito boa, e antes da gente encerrar aqui o episódio da RH Sem Filtros, eu queria saber se você tem um recado para quem tá assistindo e escutando a gente. Eu tenho vários recados, várias mensagens, vou esperar todo mundo lá nas minhas redes sociais, vou fazer o jabá das minhas redes sociais pra gente continuar essa conversa, né, Guigo, lá nas redes. Então, lá no Instagram, mariana.gaida, tô no TikTok, Mari Gaida, tô no LinkedIn, Mari Gaida também, tô no Twitter. Eu tô por tudo, gente. Vocês vão abrir a geladeira de vocês. Eu vou estar dando dica de RH. Existe o risco, né? Nunca se sabe. E a mensagem que eu quero deixar hoje, que eu acho que é mais importante, e que eu vinha para cá pensando nisso, né? Que é uma mensagem um pouco para RH e um pouco para candidato, né, Guigo? Já que eu tô aqui hoje na mansão da GUP, né? Nesse templo do recrutamento e seleção, eu fiquei pensando em coisas que eu tenho visto nas redes nos últimos tempos, que é onde esse podcast vai estar sendo veiculado. Consumam conteúdo otimista, positivo, que leve vocês para outro nível de entendimento sobre como é que as coisas funcionam, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Não foquem nas redes sociais em quem promete coisas muito rápido, né? Isso é entrevista em 9 dias, contratação, não sei o quê, né? Para quem é candidato, isso é péssimo, porque daí depois não acontece, a pessoa se frustra, né? Para quem é RH, muitas fórmulas também, técnica é sempre bom, fórmula eu não apoio, porque a fórmula, ela exclui os grupos minorizados, que foi boa parte do nosso assunto hoje, né, Guigo? Então, RH, não acreditem em fórmulas perfeitas, vocês têm que olhar no olho das pessoas, ter o carinho, o cuidado de pensar que vocês estão cuidando ali das pessoas e tem que ter essa atenção para cada um, para a sua individualidade, como que as pessoas se expressam. Então, se eu puder dar essa dica final, deixar essa mensagem, consumam bons conteúdos e consumam conteúdos da plataforma. Além desse vídeo aqui, né, que eu não sei se a gente vai estar no canal do YouTube, Guigo? Provavelmente sim. Então, se não em vídeo, em áudio, com certeza. Em áudio, em vídeo, né? Aqui no feed, que eu acho que a gente vai estar com cortes também no feed. Tem mais um monte de coisa para vocês consumirem. Não parem aqui no meu vídeo. Continuem assistindo o feed, né? Quando vocês tiverem um tempinho de pegar as redes sociais, vou aqui só dar uma olhada no que está acontecendo. Se está procurando emprego, olhem o perfil das plataformas como a GUP, né? Porque tem várias dicas. Aí vocês ficam correndo atrás da dica de pilantragem, porque é resposta rápida, é entrevista rápida, traga o seu novo emprego em 3 dias, e não vai acontecer. E para RH é a mesma coisa. Não sigam fórmulas, sigam conhecimento e conteúdo. Perfeito. Vou falar assim, vou abrir aqui, né, que a gente lançou recentemente o Manifesto da Experiência da Pessoa Candidata, né? E a gente sabe que a plataforma não é perfeita, a gente quer melhorar. E a gente é muito transparente com isso, né? A gente fala isso nas redes sociais e a gente também ajuda com dicas. Então, boa dica. Para o pessoal buscar conhecimento, Exato. Né? Entender o que é o manifesto e entender o que a GUP está fazendo. Só que a GUP é uma das plataformas mais abertas a feedback, sempre que a gente fez uma comunicação, né, Guigo? Com todas as pessoas. A Mari, né, aqui na GUP,
é uma das pessoas, é a fundadora da Sim. GUP, hoje é CEO, e é uma das pessoas super abertas, né? Que se um candidato mandar mensagem, ela vai ter o responde. cuidado e o carinho de responder. Então, usem isso a favor de vocês. Somos todos pessoas buscando fazer com tecnologia cada vez melhor. Então, Muito bom, obrigado, Mari. valeu, obrigada, gente. Esse foi o episódio de hoje do RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente. A gente se encontra no próximo episódio.